Quando eu tinha 13 anos, minha mãe me olhou nos olhos e disse: "Hoje você vai aprender a respeitar sua família." Então, ela abriu aquele caderno vermelho e leu em voz alta os meus pecados da semana. Por 15 anos, aquele caderno ditou os piores momentos da minha vida, até eu descobrir que ele também poderia ser minha salvação. Bom dia, meus queridos. Que bênção poder conversar com vocês hoje, viu? Aqui quem fala é Sebastiana Cordeiro Mendonça, mas todo mundo aqui em Parintins, no Amazonas, me conhece como Dona Tiana. Estou com 67 anos nas costas, cada um com sua história para contar, mas hoje estou aqui para dividir com vocês a minha. Nasci em Tefé, também no Amazonas, mas a vida me trouxe para cá faz quase 20 anos já. Dizem que o tempo voa quando a gente está em paz, não é mesmo? Hoje eu vivo uma vida tranquila, graças a Deus. Todas as manhãs acordo cedinho, antes mesmo do sol aparecer. É um costume que nunca perdi, desde criança. Preparo meu café, forte e docinho como gosto, e vou cuidar das minhas plantas. Tenho um quintal pequeno, mas cheio de ervas medicinais que eu mesma cultivo. Manjericão, hortelã, capim-santo, arruda. Cada uma tem seu valor e seu segredo. Foi com minha avó Juraci que aprendi sobre o poder das plantas, e hoje passo esse conhecimento para quem precisa. 3 vezes por semana vou até a feira aqui de Parintins vender minhas garrafadas e chás. Comecei isso quase por acaso, sabe? Depois que meu marido Durval faleceu, há 8 anos, precisei encontrar um jeito de me sustentar. Primeiro, fazia só para os vizinhos que pediam. "Dona Tiana, a senhora tem um remedinho para dor nas costas? Dona Tiana, meu filho está com febre, a senhora pode ajudar?" E assim foi crescendo, de boca em boca. Hoje tenho clientes fiéis que vêm de longe só para levar meus preparados. Estou sentada aqui na minha varanda, olhando o rio passar lá no fundo. É uma bênção poder ter essa vista todos os dias. A casa é simples, de madeira pintada de azul claro, com janelas grandes para o ar circular melhor nesse calor amazônico. Tenho uma rede armada ali no canto, onde gosto de descansar nas tardes quentes. As paredes estão cheias de fotos dos meus 3 filhos e 5 netos, que são a alegria da minha vida. Se vocês gostaram de me conhecer, por favor, deixem seu like e se inscrevam no canal. É tão importante para mim saber que minhas histórias tocam o coração de vocês. E vocês, minhas queridas e meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço ou já de noitinha? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei por muitos anos. Uma história sobre força, sobre sobrevivência, sobre como às vezes a salvação vem dos lugares mais inesperados. Sabem, na minha infância, a gente não tinha muito, mas tinha um teto, comida na mesa, e pelo menos no começo, eu pensava que tinha amor. Mas tem coisas que a gente só entende quando cresce, né? Tem feridas que demoram para cicatrizar, e algumas que a gente carrega para sempre. Na minha casa em Tefé, onde passei minha infância, havia um objeto que mudou minha vida para sempre. Um simples caderno. Parece coisa à toa, né? Mas aquele caderno de capa dura e vermelha, com as folhas amareladas pelo tempo, era como se fosse um juiz silencioso da minha vida. E olha, por muito tempo, pensei que aquele caderno era minha sentença. Só muito depois entendi que ele também poderia ser minha libertação. Mas para vocês entenderem isso tudo, preciso voltar bem no começo. Voltar para a menina que eu fui, crescendo às margens do rio, com os pés descalços na terra úmida e o coração cheio de sonhos que pareciam tão distantes quanto as estrelas que eu via todas as noites antes de dormir. Aquela menina que não entendia por que o céu dentro de casa era sempre tão carregado, tão diferente do céu aberto e livre lá fora. Lembro como se fosse hoje da minha casa de infância. Era pequena, de madeira também, mas bem mais simples que essa onde vivo agora. Ficava um pouco afastada do centro de Tefé,
numa área onde as casas eram espalhadas e todo mundo conhecia todo mundo. Ou pelo menos pensava que conhecia, porque dentro das paredes muitas famílias guardavam segredos que ninguém imaginava. Nasci numa casa simples em Tefé, no ano de 1958, filha de Josefa e Valdomiro. Minha mãe, Josefa Mendonça, era uma mulher alta, de postura rígida como uma espinha de peixe. Tinha os cabelos sempre presos num coque apertado e usava vestidos escuros até os pés, mesmo no calor sufocante da Amazônia. Ela trabalhava como professora na única escola da região e todo mundo a respeitava, ou melhor, temia. Meu pai, Valdomiro Cordeiro, era pescador. Passava dias no rio e voltava com o barco cheio de peixes e o hálito cheirando a cachaça. Era um homem de poucas palavras e muitos silêncios. Eu tinha um irmão mais velho, Aristides, que tinha 7 anos a mais que eu. Desde pequena, aprendi que ele era o orgulho da família. Veja como o Aristides é inteligente, dizia minha mãe. Observe como o Aristides ajuda o pai, ela repetia. Enquanto isso, eu era sempre a que fazia tudo errado, a que precisava melhorar, a que nunca estava à altura. Nossa casa era simples, mas organizada como um quartel. Cada coisa tinha seu lugar, e ai de quem mudasse. As paredes de madeira eram nuas, sem enfeites ou quadros. Só havia um crucifixo grande na sala e um retrato dos meus pais no dia do casamento. O chão era de tábuas que rangiam ao menor movimento, como se a casa mesma estivesse sempre alerta, sempre vigiando. Tínhamos 3 quartos pequenos, um para meus pais, um para Aristides e um para mim. A cozinha era o único lugar que me trazia algum conforto, com o cheiro de peixe cozido com chicória e jambu, ervas que davam sabor à comida simples. Quando criança, minha rotina era regida pelo sino da escola e pelos afazeres domésticos. Acordava antes do sol, ajudava a acender o fogão a lenha e preparava o café da manhã. Depois, ia para a escola onde minha mãe dava aulas. Era estranho ter a própria mãe como professora. Em casa, ela me criticava por qualquer coisa. Na escola, fingia que eu nem existia. Às vezes, isso era um alívio. Depois da escola, voltava para casa e começava a faina. Lavar roupa no rio, limpar a casa, preparar a janta. Enquanto isso, Aristides podia brincar com os outros meninos ou ajudar o pai quando ele estava em casa. Homem precisa aprender a trabalhar fora, dizia minha mãe. Mulher precisa aprender a cuidar da casa. Nas horas raras de folga, eu gostava de me esconder perto do grande pé de cupuaçu no fundo do nosso quintal. Lá, eu brincava com minhas poucas bonecas de pano, feitas pela dona Creuza, nossa vizinha que tinha pena de mim. Menina precisa ter com o que brincar, ela dizia, contrariando minha mãe, que achava brincadeira perda de tempo. Minha melhor amiga era a Iracema, filha do seu Gumercindo, o dono da venda. Ela tinha a mesma idade que eu, e nos encontrávamos na escola e, às vezes, escondidas, perto do rio. Juntas, inventávamos histórias, sonhávamos com lugares distantes, ríamos dos segredos que só meninas entendem. Com Iracema, eu podia ser criança de verdade, mesmo que por pouco tempo. Na época do Festival Folclórico de Tefé, menor que o de Parintins, mas ainda assim importante pra gente, a cidade ganhava vida. As cores dos bois bumbás, touro preto e coroa imperial, enchiam as ruas, e por alguns dias até minha casa parecia menos sombria. Meu pai sempre torcia pelo touro preto, e nesses dias raros ele sorria. Era como se por um momento fôssemos uma família normal, mas havia sinais, desde cedo, de que algo não estava certo em nossa casa. Lembro de ter uns 8 anos quando notei como minha mãe observava tudo que eu fazia com olhos de gavião. Não era um olhar de preocupação ou cuidado. Era um olhar de quem procura falhas, de quem espera o erro. Foi nessa época que vi pela primeira vez o caderno. Era um fim de tarde de domingo. A chuva batia forte no telhado, fazendo aquele barulho que normalmente me acalmava. Eu estava terminando de lavar a louça do almoço quando quebrei um dos poucos pratos de porcelana que tínhamos, herança da minha avó paterna. O barulho do prato se estilhaçando no chão foi seguido por um silêncio aterrador.
Vi minha mãe se levantar da cadeira de balanço onde lia a Bíblia, ir até o quarto e voltar com um caderno vermelho nas mãos. Ela se sentou à mesa da cozinha, abriu o caderno com cuidado quase religioso e começou a escrever, a ponta do lápis furando o papel com a força da raiva. "O que a senhora está escrevendo, mamãe?" Perguntei com a voz trêmula. "Estou anotando suas faltas, Sebastiana," ela respondeu sem levantar os olhos. "Deus vê tudo, mas eu ajudo ele a lembrar. Aquela noite, fui mandada para a cama sem jantar, o castigo pelo prato quebrado, mas algo me dizia que aquela anotação no caderno vermelho significava mais do que apenas um registro. Era uma promessa de algo pior que estava por vir. Assim foi minha infância em Tefé, entre o medo dentro de casa e os raros momentos de alegria fora dela. Eu ainda não entendia completamente o que acontecia na nossa família. Crianças têm esse dom, não é? De normalizar o absurdo, de aceitar como natural aquilo que, na verdade, é profundamente errado. Só mais tarde compreendi que aquele caderno vermelho era muito mais que um simples objeto. Era o início de um pesadelo que duraria anos. O verdadeiro pesadelo começou quando completei 13 anos, em 1971. Lembro desse dia com uma clareza que me assombra até hoje. Era um sábado e minha mãe tinha feito um bolo de macaxeira, não como celebração, mas porque o padre viria nos visitar no domingo. Naquela época, eu já estava mudando, meu corpo transformando-se de menina para moça, algo que me deixava confusa e envergonhada. Durante o jantar, meu pai olhou para mim de um jeito diferente, um olhar que fez meu estômago revirar. Aristides, então, com 20 anos, tinha acabado de voltar de Manaus, onde começara a trabalhar num barco de transporte de mercadorias. Ele tinha aquele ar de quem conhecia o mundo, de quem sabia coisas que nós, presos em Tefé, nem podíamos imaginar. "Sebastiana está ficando uma mocinha, não é mesmo?" comentou meu pai, enquanto cortava um pedaço de peixe. Minha mãe pousou o garfo no prato com um tinido seco. "Está na idade de aprender responsabilidades maiores", respondeu ela, com aquela voz que não admitia contestação. Naquela mesma noite, enquanto eu lavava a louça, deixei cair um copo d'água. Não era nada demais, só água no chão. Mas para minha mãe era mais uma prova da minha incompetência. Vi quando ela foi até o quarto e voltou com o caderno vermelho. Sentou-se à mesa da cozinha, abriu numa página nova e começou a escrever. Dessa vez, porém, ela leu em voz alta enquanto escrevia. "Sebastiana, 13 anos. Desastrada, quebrou um copo, desperdiçou água limpa. Não presta atenção no que faz. Precisa aprender a ser mais cuidadosa." E então, olhando para meu pai e meu irmão que assistiam da sala, ela acrescentou: "No sábado que vem, vamos resolver isso." Aquela semana passou como se cada dia fosse feito de chumbo. Eu tentava ser perfeita, não cometer nenhum erro, mas parecia que quanto mais eu me esforçava, mais falhas minha mãe encontrava. Na sexta-feira, vi quando ela sentou com o caderno aberto na varanda e mostrou a meu pai e Aristides. Eles conversavam em voz baixa e, volta e meia, olhavam para mim. Meu coração batia tão forte que achei que fosse pular pela boca. No sábado, depois do jantar, minha mãe me chamou para a sala. Meu pai sentava na única poltrona, Aristides no sofá velho e minha mãe de pé, como um juiz pronto para dar a sentença. O caderno vermelho estava aberto sobre a mesa. "Sebastiana", começou minha mãe, "uma moça que não aprende a respeitar as regras da casa nunca será uma boa mulher. Esta semana você falhou em suas obrigações 7 vezes." E então ela leu cada falta que havia anotado. O copo quebrado, uma camisa mal passada, um arroz que cozinhei demais, uma resposta que dei em tom considerado desrespeitoso, uma demora para buscar água no poço, um dever de casa incompleto e a pior de todas, ter sido vista conversando com o filho do seu Odair, que tinha fama de namorador. "Por cada uma dessas faltas", continuou minha mãe, "você receberá um castigo. Seu pai e seu irmão vão garantir que você aprenda a lição." Meu pai levantou-se da poltrona. "Vamos para o quarto dela", disse ele, num tom que eu nunca tinha ouvido antes.
Aristide sorriu de um jeito que fez meu sangue gelar. E minha mãe, minha própria mãe, apenas assentiu e seguiu atrás deles, com o caderno vermelho nas mãos como se fosse uma bíblia perversa. O que aconteceu naquele quarto? Há coisas que são difíceis de colocar em palavras, meus queridos. Há dores que, mesmo depois de tantos anos, ainda queimam na alma da gente. Digamos apenas que, naquela noite, aprendi que o pior castigo nem sempre deixa marcas visíveis, que há feridas que ninguém pode ver, mas que sangram por dentro. Quando tudo acabou, minha mãe fechou o caderno vermelho com um estalo que ecoou no silêncio do quarto. Espero que tenha aprendido, disse ela. Semana que vem veremos se você melhorou. E assim começou um ciclo que duraria anos. Cada semana, as anotações no caderno. Cada sábado, os castigos. Minha mãe sempre presente, garantindo que cada falta fosse devidamente punida. Às vezes, ela mesma sugeria como o castigo deveria ser aplicado. Outras vezes, apenas observava, como quem assiste a uma lição importante sendo ensinada. Tentei de tudo para escapar daquele ciclo. Esforcei-me para ser perfeita, para não cometer erros. Mas sempre havia algo: um grão de areia no arroz, uma gota de água no chão, um olhar considerado insolente. Qualquer coisa era motivo para uma nova anotação no caderno vermelho. Quando completei 15 anos, em 1973, o Festival Folclórico de Tefé trouxe uma pequena esperança. Eu tinha sido convidada para dançar no Boi-Bumbá Coroa Imperial, um convite que chegou através da professora Eulália, que via em mim algum talento para a dança. Por um momento, pensei que pudesse ter algo só meu, algo bonito em meio a tanta escuridão. Contei a novidade para Iracema, minha amiga fiel, a única pessoa que suspeitava que algo estava errado na minha casa, embora nunca soubesse a extensão do horror. Sebastiana, você vai ficar linda dançando, ela disse, seus olhos brilhando de empolgação. Quem sabe você não conhece um rapaz de outra cidade durante o festival? A ideia de conhecer alguém, de talvez encontrar uma saída para aquela vida, acendeu em mim uma chama de esperança. Mas bastou chegar em casa e mencionar o convite para dançar no festival para que minha mãe pegasse o caderno vermelho. Dançar? Como uma qualquer, escreveu ela enquanto falava. Sebastiana quer se exibir para os homens, não tem vergonha na cara. Naquele sábado, o castigo foi tão severo que fiquei 3 dias sem conseguir levantar da cama. A desculpa para os vizinhos e para a escola foi que eu tinha caído da escada. E o convite para dançar no festival? Recusado com a justificativa de que eu era uma moça de família. Aos 16 anos, tentei me matar pela primeira vez. Foi depois de um sábado particularmente brutal. Tomei um punhado de remédios que encontrei no armário da cozinha. Queria apenas dormir e não acordar mais, escapar daquele pesadelo que tinha se tornado minha vida. Mas minha mãe me encontrou convulsionando no chão do banheiro e chamou Dona Zuleide, a parteira que também cuidava dos doentes na ausência de médicos. Sobrevivi, mas aquela tentativa só aumentou meu sofrimento. No caderno vermelho, minha mãe escreveu: Sebastiana tentou tirar a própria vida, pecado mortal, ingratidão com Deus e com a família que lhe dá teto e comida. O castigo daquela vez foi assistir enquanto queimavam todas as minhas poucas posses. As bonecas de pano da Dona Creuza, um diário onde eu escrevia poemas tristes, um lenço que Iracema tinha me dado de presente. Tudo virou cinzas numa fogueira no quintal, enquanto eu chorava sem lágrimas, como se minha alma também estivesse sendo queimada. Aos 17 anos, pensei em fugir. Cheguei a planejar tudo com Iracema, que agora namorava um rapaz de Manaus e falava em se mudar para lá. Ela me ofereceu abrigo, disse que eu poderia ir com ela, recomeçar longe daquela casa de horrores. Por semanas, economizei cada centavo que conseguia, guardando debaixo de uma tábua solta no meu quarto. Sonhava com a liberdade todas as noites, imaginando como seria respirar sem medo. Mas 3 dias antes da data que tínhamos combinado para partir, minha mãe encontrou o dinheiro. Naquela noite, vi o caderno vermelho ser aberto numa página nova. Sebastiana planeja fugir. Roubo de dinheiro da casa. Conspiração com pessoas de fora.
traição à família. O que se seguiu foi o pior castigo até então. Depois dele, fiquei 2 semanas sem conseguir andar direito. Iracema partiu sem mim, prometendo voltar para me buscar, mas nunca mais a vi. Soube anos depois que ela morreu num acidente de barco no Rio Negro, levando consigo minha última esperança de escape. Aos 18 anos, em 1976, algo mudou dentro de mim. Não foi de repente como um raio que ilumina o céu escuro. Foi mais como uma vela que se acende lentamente num quarto às escuras. Percebi que, se continuasse ali, acabaria morrendo, seja pela própria mão ou pela crueldade daqueles que deveriam me proteger. O caderno vermelho continuava sendo o instrumento da minha tortura. Cada semana, novas anotações. Cada sábado, novos horrores. Mas agora, eu observava. Notava onde minha mãe o guardava. Estudava seus hábitos, seus horários. Comecei a entender que aquele caderno, que por tanto tempo tinha sido minha sentença, poderia talvez ser minha salvação. E foi nesse período, quando eu já não tinha mais lágrimas para chorar, que comecei a planejar não apenas minha fuga, mas algo que nunca tinha ousado imaginar antes: minha vingança. Não uma vingança de sangue ou violência. Eu nunca seria como eles. Mas uma vingança de justiça. Uma chance de finalmente quebrar as correntes que me prendiam àquela casa, aquelas pessoas, aquela vida de dor. Os anos entre meus 18 e 20 anos foram os mais sombrios da minha vida. O caderno vermelho continuava a ditar minha existência, semana após semana, sábado após sábado. Mas algo dentro de mim havia mudado. Enquanto por fora eu parecia a mesma Sebastiana submissa e calada, por dentro uma tempestade se formava. Meu corpo carregava as marcas invisíveis daqueles anos de sofrimento. À noite, mesmo nos raros momentos em que estava sozinha e segura em meu quarto, eu não conseguia dormir. Fechava os olhos e via o caderno vermelho, ouvia a voz da minha mãe lendo cada falta, sentia as mãos do meu pai e do meu irmão. O sono, quando vinha, era povoado por pesadelos tão reais que eu acordava gritando, coberta de suor frio. Comecei a ter ataques de pânico. O primeiro aconteceu na feira, enquanto eu comprava peixe para o jantar. De repente, sem aviso, meu coração disparou, minhas mãos começaram a tremer, e senti como se todo o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Caí de joelhos ali mesmo, entre as bancas de peixe, ofegante e certa de que estava morrendo. Foi seu Isidoro, o pescador, quem me ajudou a levantar e me levou até a sombra de uma mangueira. "Respira devagar, menina", ele disse, com a gentileza que eu raramente experimentava em casa. "Isso passa, é só um susto que o corpo leva às vezes." Aqueles ataques se tornaram frequentes. Bastava ouvir um barulho mais alto, ver alguém que lembrasse meu pai ou meu irmão, ou simplesmente pensar no sábado que se aproximava para que meu corpo entrasse em colapso. Eu vivia em estado constante de alerta, como um animal acuado que espera o próximo golpe. Meu estômago também começou a se rebelar. Não conseguia mais comer direito. A comida parecia cinza na minha boca, sem gosto, e frequentemente eu vomitava depois das refeições. Emagreci tanto que minhas costelas apareciam sob a pele, e meus cabelos, antes grossos e brilhantes, começaram a cair em tufos. Na escola, onde antes eu tinha sido uma aluna aplicada, apesar de tudo, meu desempenho despencou. Não conseguia me concentrar nas aulas, as palavras nos livros dançavam diante dos meus olhos sem fazer sentido. A professora Quitéria, que tinha substituído minha mãe quando esta se aposentou, me chamou depois da aula um dia. "Sebastiana, o que está acontecendo? Você era uma das melhores alunas e agora mal consegue responder às perguntas mais simples." Quis contar a ela. Quis abrir meu coração e revelar o inferno que vivia em casa, mostrar as marcas que ninguém podia ver, gritar a verdade que estava presa na minha garganta como um espinho. Mas as palavras não saíram. Em vez disso, murmurei uma desculpa sobre não estar me sentindo bem e prometi me esforçar mais. Naquela noite, quando voltei para casa, minha mãe me esperava com o caderno vermelho aberto. A professora Quitéria me procurou, disse ela, o lápis já na mão.
Disse que você está negligenciando os estudos, que está distraída e rebelde nas aulas. Mais uma anotação. Mais um sábado de horror pela frente. Foi nessa época que comecei a me machucar. Pequenos cortes nas coxas, onde ninguém poderia ver. A dor física, de alguma forma estranha, aliviava um pouco a dor da alma. Era como se, por um momento, eu pudesse transferir todo aquele sofrimento interno para algo tangível, algo que eu pudesse ver e tocar, algo que eu pudesse controlar, diferente de tudo o mais na minha vida. Um dia, Dona Creusa me pegou fazendo isso. Ela tinha vindo trazer ovos frescos e me encontrou no quintal, sentada sob o pé de cupuaçu, com uma agulha na mão e pequenas gotas de sangue nas pernas. "Minha filha, o que é isso?" perguntou ela, horrorizada. Não consegui responder. As lágrimas que eu achava que tinha secado há muito tempo voltaram e soluços violentos sacudiram meu corpo frágil. Dona Creusa sentou-se ao meu lado e, sem dizer mais nada, me abraçou. Foi o primeiro contato gentil que recebi em anos, e algo dentro de mim se quebrou. "Tem algo errado naquela casa", sussurrou Dona Creusa, mais para si mesma do que para mim. "Sempre soube que tinha algo estranho no jeito como eles te tratam. Mas mesmo Dona Creusa, com toda a sua bondade, não podia imaginar a extensão do horror. E eu, mesmo naquele momento de vulnerabilidade, não consegui contar. O medo era maior que a dor, maior que a necessidade de ajuda. Medo do que aconteceria se eu falasse, medo de não ser acreditada, medo de que os castigos piorassem. Aos 19 anos, desenvolvi um tique nervoso. Meu olho direito piscava incontrolavelmente quando eu ficava ansiosa, o que significava quase todo o tempo. Minha mãe via isso como mais um defeito a ser anotado no caderno vermelho. "Sebastiana não consegue nem controlar o próprio corpo", escrevia ela. "Está ficando louca como a avó." Eu nunca tinha conhecido minha avó materna, Jurema. Soube depois que ela tinha sido internada num hospital psiquiátrico em Manaus, onde morreu sozinha. Talvez ela também tivesse seus próprios cadernos vermelhos, seus próprios demônios perseguindo-a. O isolamento piorava tudo. Depois que Iracema partiu, eu não tinha mais amigos verdadeiros. Na escola, as outras moças me evitavam. Eu era estranha, magra demais, calada demais, com olheiras profundas e aquele tique no olho. Os rapazes às vezes faziam comentários cruéis quando eu passava. "Lá vai a doida da Sebastiana", diziam eles rindo. Eu abaixava a cabeça e seguia em frente, invisível na minha dor. Os relacionamentos se tornaram impossíveis para mim. A mera ideia de proximidade física me causava náuseas e tremores. Uma vez, no festival folclórico daquele ano, um rapaz de uma cidade vizinha tentou me convidar para dançar. Era um rapaz gentil, de sorriso sincero, que não sabia nada sobre mim ou minha história. Mas quando ele se aproximou e tocou meu braço levemente, eu gritei como se tivesse sido queimada e saí correndo para me esconder atrás da igreja. O pior de tudo era a culpa. Apesar de saber, em algum lugar dentro de mim, que o que acontecia não era minha culpa, que eu não merecia aqueles castigos, anos de manipulação tinham plantado em mim a semente da dúvida. Talvez eu realmente fosse inadequada, rebelde, ingrata. Talvez eu realmente merecesse tudo aquilo. Essa batalha interna era constante. Uma parte de mim gritava contra a injustiça, enquanto outra aceitava na narrativa que minha família havia construído. Eu era o problema. Eu era a causa. Eu era a errada. Aos 20 anos, percebi que estava perdendo a noção de quem eu era. Olhava no pequeno espelho rachado do meu quarto e não reconhecia a pessoa que me olhava de volta. Quem era Sebastiana? O que ela gostava? Com o que sonhava? Eu não sabia mais. Tinha me tornado apenas um receptáculo de dor, um alvo para o caderno vermelho, uma sombra movendo-se pelos dias sem propósito ou esperança. Às vezes, quando o desespero era grande demais, eu me permitia imaginar uma vida diferente. Como seria acordar sem medo? Como seria respirar sem aquela pressão constante no peito?
Como seria existir sem o caderno vermelho controlando cada aspecto da minha vida? Esses pequenos sonhos eram perigosos. Eles alimentavam uma esperança que podia ser esmagada a qualquer momento. Mas também eram necessários. Sem eles, eu teria desaparecido completamente, engolida pela escuridão que me cercava. Foi em um desses momentos de sonho, sentada à beira do rio enquanto lavava roupa, que tive uma epifania. O caderno vermelho tinha poder sobre mim porque eu acreditava nele. Porque eu aceitava a versão da realidade que ele representava. E se eu pudesse mudar isso? E se, em vez de ser a vítima do caderno, eu pudesse usá-lo de alguma forma? A ideia era apenas uma semente naquele momento, pequena e frágil. Mas, como todas as sementes bem plantadas, ela começou a crescer no solo fértil do meu desespero. E com ela veio uma nova emoção que eu não sentia há muito tempo: determinação. Eu ainda estava quebrada por dentro. Ainda tinha pesadelos, ataques de pânico, tiques nervosos e todos os outros sinais do trauma profundo que vivia. Mas agora, havia também algo novo nascendo entre as rachaduras da minha alma ferida. Algo que, por mais improvável que parecesse naquele momento, poderia um dia me levar à liberdade. Foi em janeiro de 1979, poucos meses depois de completar 21 anos, que minha vida mudou para sempre. Lembro exatamente da data. 15 de janeiro, dia de Santo Amaro na tradição católica. Em Tefé, era costume nesse dia fazer uma pequena procissão pela manhã e depois uma festa na praça da igreja. Mesmo nas casas mais austeras como a nossa, era um dia em que se relaxavam um pouco as regras. Minha mãe, sempre devotada às aparências, nos fez participar da procissão. Vestidos com nossas melhores roupas, eu com um vestido azul desbotado que tinha sido ajustado tantas vezes que mal parecia o mesmo, caminhamos pelas ruas de terra de Tefé seguindo a imagem do santo. Meu pai e Aristides, agora com 28 anos, seguiam alguns passos atrás de nós, conversando em voz baixa. Após a procissão, para minha surpresa, minha mãe anunciou que precisava visitar Dona Conceição, uma senhora idosa que tinha sido sua colega de trabalho na escola e que estava acamada há meses. Mais surpreendente ainda foi quando ela disse: "Sebastiana, você vai ficar em casa. Preciso que prepare o almoço para quando voltarmos." Era raro, raríssimo mesmo, que me deixassem sozinha em casa. Normalmente, ou eu os acompanhava ou ficava sob a vigilância de pelo menos um deles. Tentei não demonstrar nenhuma reação, apenas assenti obedientemente, mas por dentro meu coração acelerou com uma mistura de medo e esperança. Assim que a porta se fechou atrás deles, fiquei paralisada por alguns minutos, sem acreditar na oportunidade que tinha surgido. Então, como se algo me impulsionasse, corri para o quarto dos meus pais. Sabia exatamente onde procurar. O caderno vermelho ficava guardado numa pequena caixa de madeira no fundo do armário, junto com documentos importantes e as poucas joias que minha mãe possuía. Com mãos trêmulas, peguei a caixa e a abri. Lá estava ele, o instrumento da minha tortura por tantos anos. Hesitei por um momento. Tocar naquele caderno parecia perigoso, como tocar em algo amaldiçoado. Mas a determinação era mais forte que o medo. Peguei-o e corri para meu quarto. Sentada na cama, abri o caderno vermelho pela primeira vez. As páginas estavam amareladas pelo tempo, cobertas com a letra miúda e precisa da minha mãe. Data após data. Falta após falta. Castigo após castigo. Uma documentação meticulosa de anos de abuso, escrita pela própria mão da mulher que deveria ter me protegido. Ali estava tudo, desde pequenos incidentes como um prato quebrado, até as acusações mais sérias, como comportamento imoral ou provocação deliberada. E ao lado de cada falta, uma descrição breve mas clara do castigo aplicado. Não em termos explícitos, mas suficientemente detalhados para que qualquer pessoa que lesse entendesse a monstruosidade do que tinha acontecido naquela casa. "Sebastiana, 13 anos", respondeu a mãe. Castigo aplicado pelo pai no quarto com cinto. "Sebastiana, 15 anos", olhou para a rapaz na igreja.
Aristides aplicou correção severa. Sebastiana, 17 anos. Tentativa de fuga. Punição completa. Pai e irmão. Página após página, ano após ano, um registro de horror que fez meu estômago revirar. Eu sabia, é claro, o que tinha acontecido. Eu tinha vivido cada momento daquilo. Mas ver tudo documentado, escrito com tanta frieza, como se fosse normal, como se fosse justo. Algo dentro de mim se quebrou e se recompôs ao mesmo tempo. Este não era apenas um caderno de tortura. Era uma confissão, uma prova. Naquele momento, ouvi um barulho na porta da frente. Rapidamente, escondi o caderno embaixo do colchão e corri para a cozinha, fingindo estar ocupada com o almoço. Era Dona Creusa, vindo trazer um pouco de farinha que tinha sobrado da produção da semana. "Cadê o povo da casa?" perguntou ela, colocando o pacote sobre a mesa. "Foram visitar Dona Conceição", respondi, tentando controlar o tremor na minha voz. Dona Creusa me olhou com aqueles olhos que sempre pareciam ver mais do que eu queria mostrar. "Você está diferente hoje, menina. Parece... sei lá, como um passarinho que viu a porta da gaiola aberta." Hesitei por um momento. Podia confiar em Dona Creusa? Ela tinha sido a única pessoa que sempre mostrara bondade para comigo, a única que parecia suspeitar que algo estava errado. Mas contar a ela significava colocá-la em perigo também. Minha família não hesitaria em machucar qualquer um que ameaçasse seu segredo. "Dona Creusa", comecei, escolhendo as palavras com cuidado. "Se a senhora soubesse de algo muito ruim que acontece com alguém, algo que não devia acontecer nunca, o que a senhora faria?" Ela sentou-se lentamente à mesa da cozinha, seus olhos nunca deixando os meus. "Eu ajudaria essa pessoa a se livrar desse mal, Sebastiana. Não importa o que fosse preciso fazer." Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Olhei pela janela para ter certeza de que ninguém estava voltando e então corri para meu quarto. Voltei com o caderno vermelho nas mãos e o coloquei sobre a mesa, diante de Dona Creusa. "Leia", foi tudo que consegui dizer. Dona Creusa abriu o caderno e começou a ler. Vi seu rosto mudar. Primeiro confusão, depois incredulidade, então horror, e finalmente uma fúria tão intensa que transformou aquela senhora doce numa força da natureza. "Meu Deus do céu!" sussurrou ela, fechando o caderno com mãos trêmulas. "Meu Deus do céu, Sebastiana! Isso é a verdade", completei, sentindo um estranho alívio por finalmente ter compartilhado meu segredo com alguém. "É o que acontece aqui todos os sábados, há anos." Dona Creusa se levantou abruptamente, pegou minhas mãos entre as suas e me olhou nos olhos com uma intensidade que nunca tinha visto antes. "Escute bem, minha filha. Você não vai passar mais nenhum dia nesta casa. Você vem comigo agora. Pegue apenas o essencial, nada que vão notar de imediato, e traga esse caderno. Mas, Dona Creusa, eles vão me procurar. Vão... Deixe eles comigo. Meu sobrinho Osvaldo é delegado em Alvarães. Não é aqui em Tefé, mas tem jurisdição suficiente. Com esse caderno como prova..." Ela não completou a frase, mas não era necessário. Naquele momento, escutamos vozes se aproximando da casa. Minha família estava voltando. "Amanhã", disse Dona Creusa rapidamente, escondendo o caderno no avental. "Finja que tudo está normal. Amanhã de manhã, quando sua mãe for à feira, venha até minha casa como se fosse buscar ovos. Tenha uma trouxa pequena escondida. Estarei esperando." Ela saiu pela porta dos fundos segundos antes de minha mãe entrar pela frente. O resto daquele dia foi uma tortura diferente. Fingir normalidade quando, pela primeira vez em anos, eu sentia uma chama de esperança. Fiz o almoço como sempre. Respondi às perguntas com a mesma submissão de sempre. Mantive os olhos baixos como sempre. Mas por dentro, eu contava os minutos, as horas. Naquela noite, não dormi. Fiquei deitada na escuridão, ouvindo os sons da casa, cada rangido das tábuas do assoalho, cada respiração do outro lado da parede.
Tinha certeza de que a qualquer momento seriam descobertos meus planos, que minha mãe perceberia a falta do caderno, que tudo daria errado. Mas a manhã chegou, e com ela a rotina habitual. Meu pai saiu cedo para o rio, Aristides ainda dormia depois de uma noite de bebedeira na cidade, e minha mãe se preparava para ir à feira como todas as terças-feiras. Volto antes do almoço, disse ela, ajustando o lenço na cabeça, e vê se não queima o arroz hoje. Assim que ela virou a esquina, peguei a pequena trouxa que tinha preparado durante a noite. Apenas uma muda de roupa, uma foto antiga da minha avó paterna, a única pessoa da família que tinha sido gentil comigo, mas que morreu quando eu era muito pequena. E o pouco dinheiro que tinha conseguido esconder ao longo dos anos. Saí pela porta dos fundos e caminhei rapidamente até a casa de Dona Creusa, tomando cuidado para não ser vista pelos vizinhos. Meu coração batia tão forte que achei que fosse desmaiar antes de chegar lá. Dona Creusa estava esperando como prometido, mas ela não estava sozinha. Ao seu lado estava um homem alto e de aparência séria, usando um uniforme que reconheci imediatamente. Um delegado de polícia. Sebastiana, este é meu sobrinho, Osvaldo, apresentou Dona Creusa. Ele leu o caderno e veio de Alvarães assim que soube. Osvaldo me olhou com uma mistura de compaixão e determinação profissional. Senhorita Sebastiana, o que está documentado neste caderno é um dos piores casos que já vi. Sua coragem em trazê-lo à luz é admirável. Eu não me sentia corajosa, me sentia pequena, assustada, incerta. Mas havia algo no tom firme de Osvaldo, na presença reconfortante de Dona Creusa, que me deu forças para continuar. O que vai acontecer agora? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Agora, disse Osvaldo, vamos tirar você daqui. Dona Creusa conseguiu lugar num barco que sai para Manaus hoje à tarde. Você ficará com a prima dela, Ivonete, até resolvermos a situação legal. Depois disso você será livre para começar uma nova vida, onde quiser. Livre. A palavra soou estranha, quase incompreensível. Como pode alguém que viveu numa gaiola a vida toda entender o que significa voar? E quanto a eles? Minha família? Perguntei, uma parte de mim ainda presa ao medo, à culpa que tinham me ensinado a sentir. Eles responderão pelos seus crimes, disse Osvaldo, sua voz agora dura como pedra. O caderno é evidência suficiente para iniciar um processo. E uma vez que começarmos a investigar, tenho certeza de que encontraremos mais provas, talvez até outras vítimas. Outras vítimas. Nunca tinha pensado nisso antes, mas fazia sentido. Se eles eram capazes de fazer o que fizeram comigo, sua própria filha e irmã, do que mais seriam capazes? Naquela tarde, com apenas a roupa do corpo e minha pequena trouxa, embarquei num barco rumo a Manaus. Dona Creusa me abraçou forte antes de eu subir a bordo. Você merece uma vida boa, minha filha, disse ela, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Uma vida de amor, não de medo. Vá e não olhe para trás. De pé na popa do barco, vi Tefé diminuir na distância. As casas, as ruas, a igreja, tudo ficando para trás. Em algum lugar naquela cidade, minha mãe estaria voltando da feira, descobrindo minha ausência. Em algum lugar, o pesadelo continuava. Mas eu estava seguindo rio abaixo, para longe dele, para um futuro incerto, mas meu. O caderno vermelho viajava comigo, agora não mais como um instrumento de tortura, mas como uma prova, uma arma, uma chave para minha libertação. Eu tinha usado contra eles o próprio instrumento que usaram para me controlar por tantos anos. Foi assim que, aos 21 anos, deixei para trás não apenas Tefé, mas toda uma vida de dor. Foi assim que dei o primeiro passo na longa jornada que me trouxe até aqui, até esta varanda em Parintins, até esta mulher que agora compartilha sua história com vocês. Os primeiros meses em Manaus foram como aprender a respirar novamente. A casa de Ivonete, prima de Dona Creusa, ficava num bairro simples chamado Educandos, perto do Igarapé. Era uma casa pequena, mas arejada, com janelas que deixavam entrar a luz do sol, algo que nunca tinha sido permitido na casa escura onde cresci. Ivonete era uma mulher de uns 50 anos,
viúva como Dona Creusa, com um rosto marcado pelo tempo, mas olhos gentis. Ela trabalhava como costureira num pequeno ateliê no centro da cidade e, desde o primeiro dia, me tratou não como uma vítima a ser lamentada, mas como alguém que merecia uma chance de recomeçar. "Aqui você está segura", foram suas primeiras palavras para mim. O que aconteceu antes ficou para trás. Agora é olhar para frente. Mas olhar para frente não era tão simples. Os pesadelos continuavam, agora ainda mais vívidos. Acordava gritando quase todas as noites, o corpo encharcado de suor, certa de que meu pai e meu irmão estavam ali, no quarto, prontos para o castigo. Ivonete vinha, sentava-se na beira da cama e simplesmente segurava minha mão até que eu me acalmasse o suficiente para voltar a dormir. Durante o dia, os ataques de pânico também persistiam. Bastava ver um homem que lembrasse remotamente meu pai, ou ouvir um tom de voz mais severo para que meu corpo inteiro entrasse em colapso. Caminhando pelas ruas de Manaus, tão diferentes das ruas de Terra de Tefé, eu me sentia constantemente exposta, vulnerável, como se a qualquer momento fossem me encontrar e arrastar de volta para aquele caderno vermelho. O próprio caderno estava agora nas mãos das autoridades. O delegado Osvaldo mantinha contato regular, informando sobre o andamento do caso. Meus pais e Aristides tinham sido presos uma semana após minha fuga, quando as evidências do caderno foram corroboradas por depoimentos de vizinhos que, agora que o segredo estava exposto, admitiam ter suspeitado de algo por anos. "Ninguém vai conseguir se aproximar de você", garantia Osvaldo nas poucas vezes em que nos encontramos. "Eles vão ficar atrás das grades por muito tempo." Mas a liberdade física não significava liberdade emocional. Eu ainda carregava as correntes invisíveis do trauma, ainda me movia pelo mundo como se estivesse esperando o próximo golpe. Foi Ivonete quem sugeriu que eu procurasse ajuda. "Conheço uma mulher, uma curandeira chamada Odete", disse ela um dia, enquanto costurava um vestido no pequeno quarto que servia de ateliê. "Ela ajuda pessoas que carregam feridas que não se pode ver." Relutante, concordei em conhecer Odete. Ela vivia numa casa simples no bairro Colônia Oliveira Machado, rodeada por um jardim onde cultivava ervas medicinais de todos os tipos. Era uma mulher negra, de cabelos brancos, com mãos calejadas pelo trabalho e olhos que pareciam enxergar além da superfície. "Você carrega muita dor, menina", foi a primeira coisa que ela me disse, sem que eu tivesse falado uma palavra sequer. Dor antiga, que foi entrando nos ossos como umidade em casa velha. Odete não me pediu para contar minha história. Em vez disso, me ensinou a respirar, algo tão básico que eu nunca tinha realmente aprendido a fazer corretamente. "Respira fundo, segura, solta devagar, como o rio que corre sem pressa", ela dizia enquanto preparava chás de ervas que eu nunca tinha visto antes. A respiração é a primeira coisa que a gente faz quando nasce e a última quando parte. No meio, a gente esquece de como é importante. Comecei a visitar Odete 3 vezes por semana. Cada visita era um pequeno passo para fora da escuridão. Ela me ensinava sobre as plantas e suas propriedades: camomila para acalmar, mulungu para os pesadelos, maracujá para a ansiedade. Aos poucos, me vi interessada por algo pela primeira vez em anos. "Você tem dom para isso", comentou ela um dia, me vendo identificar diferentes ervas apenas pelo cheiro. "As plantas falam com você, e você escuta." Em casa, Ivonete também fazia sua parte no meu processo de cura. Com paciência infinita, me ensinou a costurar, primeiro pontos simples, depois técnicas mais complexas. Havia algo profundamente terapêutico em criar algo com as mãos, em transformar um pedaço de tecido em algo bonito e útil. "Cada ponto é como um dia", dizia Ivonete. "Sozinho não parece muito, mas quando você junta todos, vira uma vida inteira." Foi também Ivonete quem me incentivou a estudar. Aos 21 anos, eu tinha apenas o ensino fundamental incompleto. Minha educação tinha sido interrompida pelos horrores em casa. Com sua ajuda, me matriculei num curso noturno para completar os estudos.
Foi difícil no começo. As palavras dançavam diante dos meus olhos, os números se embaralhavam, e estar numa sala cheia de estranhos desencadeava ataques de pânico. Mas aos poucos, dia após dia, ponto a ponto, fui construindo uma nova versão de mim mesma. Uma Sebastiana que podia olhar as pessoas nos olhos, que podia aprender, que podia até sorrir de vez em quando. No final de 1980, recebi a notícia de que meus pais e Aristides tinham sido condenados. O julgamento tinha sido rápido, graças às evidências irrefutáveis do Caderno Vermelho e aos testemunhos que surgiram. Eles pegariam muitos anos de prisão. É o fim, disse Osvaldo, que tinha vindo pessoalmente a Manaus me dar a notícia. Agora você pode realmente seguir em frente. Uma parte de mim esperava sentir alegria, vingança, algum tipo de satisfação. Mas o que senti foi algo mais complexo. Um alívio silencioso, como quem finalmente pousa um peso que carregou por tempo demais. Foi por essa época que conheci Durval. Ele trabalhava como entregador para algumas lojas do centro e sempre parava no ateliê de Ivonete para deixar tecidos e materiais. Era um homem calmo, de poucas palavras, mas gestos gentis. Quando sorria, pequenas rugas se formavam ao redor dos seus olhos, como raios de sol. No começo, eu mal conseguia olhar para ele. Qualquer homem ainda me causava um medo visceral, instintivo. Mas Durval tinha uma paciência que parecia infinita. Nunca se aproximava demais. Nunca falava alto. Nunca fazia movimentos bruscos. Era como se, de alguma forma, ele entendesse sem que eu precisasse explicar. Bom dia, Dona Sebastiana, ele dizia toda vez, com um respeito que nunca tinha recebido de um homem antes. E então deixava um pequeno presente. Uma fruta, uma flor colhida no caminho, um retalho colorido que tinha encontrado e achou que Ivonete poderia usar. Foram meses de bom dia e pequenos presentes antes que eu conseguisse realmente conversar com ele. E mais meses ainda, até que concordasse em caminhar com ele até o mercado Adolfo Lisboa, sempre acompanhada por Ivonete, é claro. Durval tinha 25 anos, 5 a mais que eu, e era de uma pequena comunidade ribeirinha perto de Manacapuru. Tinha vindo para Manaus buscar trabalho depois que seu pai morreu, deixando a mãe e 3 irmãs mais novas para ele sustentar. Enviava quase todo o seu salário para elas, guardando apenas o suficiente para seu quarto alugado e comida simples. Um dia quero ter meu próprio negócio, ele me contou durante um de nossos passeios. Uma pequena venda, talvez. Algo que possa deixar para minha família. Família. A palavra ainda causava um aperto no meu peito, lembranças que preferia esquecer. Mas o jeito como Durval falava de família, com carinho, com responsabilidade, com amor, era tão diferente do que eu tinha conhecido que quase parecia outro conceito completamente. Em 1982, 2 anos após nos conhecermos, Durval me pediu em casamento. Foi um pedido simples, sem grandes gestos, apenas suas palavras sinceras e um pequeno anel de prata que tinha economizado meses para comprar. Sei que você carrega dores que talvez nunca sarem completamente, ele disse, segurando minhas mãos com uma delicadeza que ainda me comovia. Não prometo tirar essas dores, mas prometo nunca, jamais, acrescentar mais nenhuma. Casei com Durval numa pequena cerimônia no quintal da casa de Ivonete. Apenas ela, Odete, algumas amigas do ateliê e 2 amigos de Durval estavam presentes. Não havia nada de grandioso ou luxuoso, mas havia algo que nunca tinha experimentado antes. Paz. Nossa primeira casa foi um pequeno cômodo alugado no mesmo bairro de Ivonete. Durval continuava como entregador, e eu comecei a trabalhar com Odete, ajudando a preparar seus remédios naturais e aprendendo cada vez mais sobre o poder curativo das plantas. No início, a intimidade do casamento foi um desafio imenso para mim. Durval sabia do meu passado, não todos os detalhes, mas o suficiente para entender meus medos. Com uma paciência que parecia vir de outro mundo, ele esperou até que eu estivesse pronta, nunca exigindo, nunca forçando. Temos todo o tempo do mundo, ele dizia,
quando eu tremia ao menor toque, quando os pesadelos me acordavam no meio da noite, quando os ataques de pânico me deixavam paralisada. Em 1983, um ano após nosso casamento, descobri que estava grávida. O medo inicial foi esmagador. Como poderia eu, com todas as minhas feridas, ser mãe? Que direito tinha de trazer uma criança ao mundo quando eu mesma ainda estava tão quebrada? Você não está quebrada, disse Odete, quando compartilhei meus medos com ela. Está cicatrizando, e essa criança vai crescer vendo suas cicatrizes se transformarem em força. Meu primeiro filho, Jerônimo, nasceu em fevereiro de 1984. Segurá-lo nos braços pela primeira vez foi como segurar um milagre, algo tão puro, tão inocente, tão cheio de possibilidades. Jurei naquele momento que ele nunca conheceria o tipo de dor que eu conheci, que sua infância seria tão diferente da minha quanto o dia é da noite. Em 1986, tivemos nossa filha, Eulália, nomeada em homenagem à professora que uma vez tentou me dar uma chance de dançar no festival. E em 1990, nosso caçula, Isidoro, em homenagem ao pescador que me ajudou durante meu primeiro ataque de pânico em Tefé. Com 3 filhos pequenos, nossa vida era agitada, mas feliz. Durval tinha conseguido juntar dinheiro suficiente para abrir uma pequena venda como sonhava. Não dava muito lucro, mas era o suficiente para nos manter. Eu continuava trabalhando com Odete e, aos poucos, comecei a atender algumas pessoas por conta própria, preparando remédios caseiros para problemas simples, chás para dor de cabeça, emplastros para machucados, xaropes para tosse. Nossa casa agora era maior, ainda no mesmo bairro, mas com um pequeno quintal onde eu cultivava minhas próprias ervas medicinais. As crianças cresciam fortes e saudáveis, estudavam na escola local e enchiam a casa com risos e brincadeiras, sons que nunca tinha ouvido na casa da minha infância. Nem tudo eram flores, é claro. Os traumas do passado ainda apareciam de tempos em tempos. Havia dias em que não conseguia levantar da cama, consumida por uma tristeza profunda que parecia não ter fim. Havia noites em que os pesadelos voltavam com tanta força que eu acordava gritando, assustando as crianças. Havia momentos em que um gesto inocente de Durval, levantar a mão para ajustar uma cortina, falar um pouco mais alto com os meninos, me enviava de volta àquele quarto em Tefé, àqueles sábados de horror. Mas diferente de antes, agora eu não estava sozinha nesses momentos. Tinha Durval, que nunca perdeu a paciência, que aprendeu a reconhecer os sinais e sabia quando me dar espaço ou quando simplesmente sentar ao meu lado em silêncio. Tinha meus filhos que, mesmo sem entender completamente o que se passava, sabiam oferecer um abraço, um desenho, um sorriso que iluminava as sombras. Tinha Odete, que continuou me ensinando que a cura não é um destino, mas uma jornada diária. Em 1995, perdemos Ivonete para um câncer que a levou em poucos meses. Foi uma dor diferente de tudo que já tinha sentido. Não o horror do abuso, mas a tristeza limpa, honesta, de perder alguém que se ama. Choramos juntos, como uma família, e aprendemos também que a dor do luto, diferente da dor do trauma, vai se transformando com o tempo em memórias doces, em gratidão por ter conhecido alguém tão especial. Os anos foram passando, nossos filhos crescendo. Jerônimo se interessou por mecânica e começou a trabalhar numa oficina de barcos. Eulália, minha menina inteligente, sonhava em ser professora, não como minha mãe tinha sido, mas como aquela professora Eulália de Tefé, inspirando e apoiando seus alunos. Isidoro, o caçula, mostrava talento para o comércio desde cedo, ajudando o pai na venda e já fazendo planos para expandir o negócio. Em 2005, Durval recebeu uma proposta para abrir uma venda maior em Parintins. A cidade estava crescendo, especialmente com o Festival dos Bois Bumbás garantido e caprichoso, que atraía turistas de todo o Brasil. Após muita conversa em família, decidimos aceitar. Jerônimo, já com 21 anos, optou por ficar em Manaus, onde tinha seu trabalho e sua namorada. Mas Eulália, com 19, e Isidoro, com 15, vieram conosco para essa nova aventura.
E assim, aos 47 anos, me vi mais uma vez embarcando num barco pelo rio Amazonas, deixando para trás uma vida para começar outra. Mas dessa vez, diferente daquela menina assustada de 21 anos fugindo de Tefé, eu não estava sozinha. Estava cercada por uma família que construí com amor, carregando não apenas cicatrizes, mas também conquistas, memórias felizes e a certeza de que, por mais difícil que a vida tenha sido, eu tinha encontrado meu caminho para a luz. Aqui em Parintins, onde vivo há quase 20 anos, encontrei finalmente um lugar que posso chamar de lar. Nossa mudança em 2005 foi um recomeço. Já não era mais aquela jovem assustada fugindo de Tefé, nem mesmo a mulher em recuperação de Manaus. Aos 47 anos, cheguei a esta ilha no meio do rio Amazonas como uma mulher que, apesar das cicatrizes, havia aprendido a viver plenamente. Durval e eu compramos esta casinha azul onde estou agora, com vista para o rio. No início, era apenas uma estrutura simples, mas ao longo dos anos fomos melhorando, pintando, acrescentando detalhes que a tornaram nossa. O quintal, que antes era só terra batida, transformei num pequeno paraíso de ervas medicinais e flores. Aqui cultivo manjericão, hortelã, capim-santo, arruda, boldo, copaíba, andiroba, plantas que a floresta amazônica nos oferece com tanta generosidade. Durval abriu sua venda maior como sonhava, próxima ao porto. Mercearia Cordeiro, dizia a placa de madeira que ele mesmo entalhara com tanto orgulho. Vendia de tudo um pouco: alimentos, utensílios domésticos, material de pesca, lembranças para os turistas que vinham para o Festival dos Bois. O negócio prosperou, não a ponto de nos tornarmos ricos, mas o suficiente para vivermos com dignidade e conforto. Eulália, nossa filha, concluiu seus estudos e se tornou professora na escola municipal daqui. Ela tem aquele dom para ensinar, aquela paciência infinita com as crianças. Casou-se com Gumercindo, um músico local que toca na banda do Boi Garantido, e me deu 2 netos maravilhosos, Juraci, que hoje tem 15 anos, e Odair, de 12. Eles moram a algumas quadras daqui, e quase todos os dias vêm me visitar após a escola. Isidoro, meu caçula, seguiu os passos do pai no comércio. Trabalhou com Durval na mercearia desde o início e, com o tempo, abriu sua própria loja de artesanato voltada para os turistas. Casou-se com Zuleide, uma moça daqui de Parintins, e tenho mais 3 netos deles, os gêmeos Creuza e Osvaldo, de 10 anos, e a pequena Ivonete, de apenas 5. Como podem ver, fiz questão de homenagear nas novas gerações aqueles que me ajudaram a sobreviver e reconstruir minha vida. Jerônimo, meu primogênito, permaneceu em Manaus por alguns anos, mas em 2010 decidiu se juntar a nós em Parintins. Trouxe consigo sua esposa Conceição e minha primeira neta, Eulália, que hoje já tem 18 anos e estuda enfermagem em Manaus. Jerônimo abriu uma oficina de reparos de motores de barco aqui na cidade, um serviço essencial nesta região, onde o rio é nossa principal estrada. A vida seguia seu curso tranquilo até 2017, quando Durval adoeceu. Foi um câncer fulminante, desses que, quando se descobre, já está espalhado pelo corpo todo. Em apenas 3 meses, vi meu companheiro de tantos anos definhar diante dos meus olhos. Mas mesmo nesse momento difícil, Durval manteve sua dignidade, sua gentileza. Nunca reclamou da dor, nunca questionou por que isso acontecia com ele. Apenas segurou minha mão e disse: Sebastiana, você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Olha o que construímos juntos. Ele partiu numa tarde de abril, quieto como sempre foi, enquanto eu segurava sua mão e nossos filhos estavam ao redor da cama. A dor da perda foi imensa, mas diferente. Como já tinha aprendido com a partida de Ivonete, era uma dor limpa, honesta, sem o veneno do trauma. Era a dor de perder alguém amado, não a dor de ter sido traída por quem deveria proteger. Após a morte de Durval, pensei que me sentiria perdida novamente. Afinal, ele tinha sido meu porto seguro por 35 anos. Mas descobri uma força em mim que nem sabia que existia.
Os filhos queriam que eu fosse morar com um deles, preocupados que ficasse sozinha, mas senti que precisava manter meu próprio espaço, minha independência. Foi nesse período que comecei a vender minhas garrafadas e chás na feira de Parintins. No início, era apenas uma forma de me manter ocupada, de ter um propósito para acordar cada manhã. Com o tempo, tornou-se não apenas uma fonte de renda, mas uma maneira de ajudar as pessoas com o conhecimento que adquiri ao longo da vida. 3 vezes por semana, monto minha pequena banca na feira. Tenho clientes fiéis que vêm de diferentes partes da cidade, alguns até de comunidades ribeirinhas distantes, em busca dos meus remédios naturais. Dona Tiana, me chamam, com um respeito que ainda me comove. A senhora tem alguma coisa boa para dor nas costas? Dona Tiana, meu menino está com febre. O que a senhora recomenda? E assim vou vivendo, entre minha casa, meu quintal de ervas, minha banca na feira e as visitas constantes dos meus filhos e netos. É uma vida simples, mas plena. Uma vida que durante tantos anos de sofrimento em Tefé, eu nem ousava sonhar que poderia ter. Claro, nem tudo são flores. Há dias em que as lembranças voltam como nuvens escuras no horizonte. Há noites em que ainda acordo assustada, o coração disparado, sentindo o fantasma daquele caderno vermelho. O tique no meu olho, que nunca desapareceu completamente, volta quando estou particularmente ansiosa. E há certos sons, certos cheiros, certas palavras que podem, sem aviso, me transportar momentaneamente de volta àquele quarto em Tefé. Mas a diferença é que agora sei que esses momentos passam. Sei que são apenas ecos de um passado que não pode mais me alcançar. Aprendi a respirar fundo, como Odete me ensinou tantos anos atrás, a sentir o chão firme sob meus pés, a olhar ao redor e reconhecer que estou segura, que estou em casa. Meus netos são minha maior alegria. Com eles, posso viver a infância que nunca tive. Brincadeiras, risos, abraços espontâneos, histórias contadas na rede da varanda nas tardes quentes. Juraci, a mais velha, já mostra interesse pelas plantas medicinais e frequentemente me ajuda no quintal, aprendendo os nomes e propriedades de cada erva. Vovó, essa aqui é para quê? Pergunta, seus olhos brilhando de curiosidade. E meu coração se enche de alegria ao passar esse conhecimento adiante, ao criar uma corrente de cura que vai além de mim. Quando olho para trás, para a longa estrada que me trouxe até aqui, sinto uma mistura de tristeza pelo que sofri e gratidão pelo que superei. Não posso dizer que perdoei completamente meus pais e meu irmão. Há feridas que são profundas demais para isso. Mas libertei-me do ódio que poderia ter me consumido. Aprendi que a melhor vingança contra aqueles que tentaram destruir minha alma foi construir uma vida bela, uma família amorosa, um lar onde o medo não tem lugar. Soube, anos depois, que meu pai morreu na prisão em 1995. Minha mãe foi solta em 2001, já idosa e doente, e morreu poucos meses depois, sozinha num asilo em Manaus. Aristides cumpriu sua pena e, pelo que fiquei sabendo, vive em algum lugar no interior do Pará. Nunca mais tive contato com ele, nem desejo ter. O caderno vermelho, aquele que por tantos anos ditou meu sofrimento e depois se tornou minha libertação, não sei onde está hoje. Provavelmente em algum arquivo empoeirado do sistema judiciário. Mas não importa, sua função na minha vida já foi cumprida. Agora tenho outros cadernos. Um onde anoto as receitas das minhas garrafadas, outro onde escrevo poesias nas noites de insônia, e um terceiro onde registro as histórias da minha família para um dia deixar aos meus netos. Aqui em Parintins, aos 67 anos, sou conhecida não como a menina abusada de Tefé, não como a mulher traumatizada de Manaus, mas como Dona Tiana, a senhora das ervas que tem um sorriso gentil e palavras de conforto para quem precisa. É uma identidade que construí com minhas próprias mãos, um nome que carrego com orgulho. E assim vou vivendo, dia após dia, cultivando minhas plantas, preparando meus remédios, abraçando meus netos, observando o rio que continua seu curso eterno. Aprendi que a vida, como esse rio, não para por causa das pedras no caminho.
apenas encontra novas rotas, novos fluxos e segue adiante, carregando consigo tanto as águas claras quanto as turvas, transformando tudo em parte da mesma jornada. Meus queridos que me acompanharam até aqui, se tem uma coisa que aprendi nessa longa jornada é que nossas feridas mais profundas podem se transformar em fontes de força. Aquele caderno vermelho, que por tanto tempo foi instrumento da minha tortura, acabou se tornando a chave da minha libertação. E essa é a maior lição que posso deixar para vocês. Nenhuma dor, por mais terrível que seja, precisa definir quem somos para sempre. Para quem está passando por situações de abuso, quero dizer com toda a força do meu coração: não é sua culpa. Nunca foi. Independente do que digam para você, independente de como tentem justificar o que fazem, o erro está com o abusador, nunca com a vítima. Ninguém tem o direito de machucar você. Ninguém tem o direito de usar seu corpo, sua mente ou sua alma contra a sua vontade. E mais importante, você não está sozinho. Por muito tempo, achei que ninguém poderia me ajudar, que estava condenada àquela vida de horror. Mas havia pessoas como Dona Creuza, como Osvaldo, como Ivonete, como Odete, pessoas que estenderam a mão quando mais precisei. Elas existem, meu querido, minha querida. Às vezes, estão mais perto do que imaginamos, apenas esperando que tenhamos coragem de pedir ajuda. Hoje, existem recursos que não tínhamos na minha época. Disque 100 para denunciar abusos contra crianças e adolescentes. Ligue 180 para casos de violência contra a mulher. Procure o conselho tutelar da sua cidade, ONGs de proteção, delegacias especializadas. E se a primeira pessoa com quem você falar não acreditar em você, não desista, fale com outra e outra até encontrar quem escute. Guardar esse tipo de segredo corrói a alma como ferrugem corrói o metal. Vai consumindo lentamente, tirando nossa força, nossa vontade de viver. Romper o silêncio é o primeiro passo para a cura. Foi o que aconteceu quando mostrei o caderno vermelho para Dona Creuza. Aquele momento mudou tudo. Foi como abrir uma janela num quarto escuro e abafado. A recuperação não é um caminho reto nem rápido. Há dias bons e dias ruins. Há momentos em que sentimos que estamos avançando e outros em que parece que voltamos ao início. Isso é normal, é parte do processo. Como costumava dizer Odete, a cura é como a maré, vai e vem, mas cada vez chega um pouquinho mais longe na praia. Aprendi também que somos mais fortes do que imaginamos. Quando fugi de Tefé aos 21 anos, era apenas uma menina quebrada, sem esperança, sem sonhos. Olha onde cheguei. Mãe de 3 filhos maravilhosos, avó de 5 netos que são a luz da minha vida, respeitada na minha comunidade, dona do meu próprio sustento. Se alguém tivesse me dito naquela época que essa vida seria possível, eu não teria acreditado. É por isso que digo a você que está sofrendo agora. Há um futuro esperando por você além dessa dor. Um futuro que talvez não consiga imaginar ainda, mas que está lá, como o sol atrás das nuvens de tempestade. Segure-se nessa esperança nos momentos mais difíceis. Use-a como uma bússola quando sentir que está perdendo o rumo. E você, que conhece alguém que pode estar vivendo situações de abuso, um vizinho, um familiar, um colega de escola ou trabalho, não feche os olhos. Muitas vezes, uma palavra gentil, um ouvido atento, um gesto de apoio pode ser o que aquela pessoa precisa para encontrar coragem. Dona Creuza salvou minha vida com sua bondade vigilante. Você pode fazer o mesmo por alguém. A violência prospera no silêncio. Ela se alimenta do nosso medo, da nossa vergonha, do nosso isolamento. Quando falamos, quando denunciamos, quando nos unimos para proteger os vulneráveis, tiramos o poder dos abusadores. Transformamos nossa dor individual em força coletiva. Hoje, aos 67 anos, olho para trás e vejo que sobrevivi não apenas para mim, mas para poder estar aqui, contando minha história, talvez ajudando alguém que esteja passando pelo que passei. Nossas cicatrizes são provas de que fomos mais fortes que aquilo que tentou nos destruir.
Agradeço a cada um de vocês que me ouviu até aqui, que compartilhou comigo essa jornada difícil, mas necessária. Sua atenção, seu respeito pela minha história significa mais do que possam imaginar. Significa que não estou mais sozinha com minhas memórias, que elas agora existem também em vocês e talvez possam iluminar o caminho de outras pessoas. Meus queridos e minhas queridas, principalmente vocês que já sentiram na pele o horror do abuso, preciso que me escutem com atenção agora. Se inscrevam neste canal e ativem o sininho imediatamente. Não é um pedido qualquer. É um pedido de quem sabe que cada história compartilhada pode ser a tábua de salvação para alguém que está se afogando em silêncio. Quando você se inscreve, está ajudando essas histórias a chegarem mais longe, a alcançarem quem precisa ouvir que é possível sobreviver e reconstruir a vida depois do abuso. Se você conhece alguém que vive com o olhar baixo, que treme quando uma porta bate, que parece ter medo constante da própria sombra, compartilhe este vídeo com essa pessoa agora mesmo. Pode ser que ela esteja vivendo seu próprio inferno silencioso, esperando apenas um sinal de que não está sozinha, de que há saída. Seu compartilhamento pode literalmente salvar uma vida, assim como Dona Creusa salvou a minha quando percebeu que algo estava errado. E por favor, deixe nos comentários: eu acredito em você e estou aqui. Essas palavras simples podem ser exatamente o que alguém precisa ler hoje para encontrar coragem de pedir ajuda, de dar o primeiro passo para fora do ciclo de abuso. Faça isso agora, não espere nem mais um minuto. Cada segundo pode fazer diferença para alguém que está sofrendo neste exato momento. Porque, meus queridos, o que eu nunca contei para ninguém até hoje é que depois da minha fuga, 2 outras meninas da região de Tefé encontraram coragem para denunciar seus próprios abusadores. O caderno vermelho não salvou apenas a mim. Criou uma pequena onda de libertação que continua se espalhando até hoje, como círculos na água quando jogamos uma pedra no rio.